Silvia, está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Vocês me escutam? Sim. Como é que está Nova York aí? Tá tranquilo. Está Agora tá. tranquilo? Uhum. Já está dando para visitar um pouquinho alguns restaurantes, alguma coisa? Sim, porque já tá com pouco caso desde o início de junho. Então, os restaurantes, Tá caindo. a parte externa está aberta. Eles não pretendem Uhum. abrir a parte interna tão cedo. Nem sei se vão abrir no inverno. Já reabriram, os museus vão reabrir essa semana com 25% da capacidade. As lojas, com exceção de loja de shopping, já estão todas reabertas. Hospital também tá sobrando leito, O número de casos novos é muito, muito baixo. O problema é o resto dos Estados Unidos. O problema não é aqui, aí por conta do problema no resto do país, por exemplo, aqui muitas escolas particulares já avisaram que vão ficar online até janeiro, que as escolas voltam agora em setembro, as públicas talvez voltem 2 vezes por semana, meio período em setembro, mas eu acho que vai acabar tendo greve de professores e não vão voltar. As universidades nos Estados Unidos estão sempre abrindo no lugar errado. Abrem as universidades em lugar onde os casos são altos demais e nos lugares onde é tranquilo, todas estão online até... A Colômbia está 100% online até janeiro. Para alunos, 100% online até janeiro. A Colômbia está online, a Penn está online, a Hopkins está online, a Harvard está online. Praticamente todas da Costa Leste estão online. Algumas estão abrindo com pequena capacidade, mas na rua a grande maioria das pessoas usa máscara aqui. Dá para ir nos parques, dá para ir no restaurante na área externa, mas, claro, o movimento é bem menor do que antes, e não tem turismo. Pouco a pouco vai retomando, né? Eu não fui ainda para Midtown, mas parece que Midtown, onde são os escritórios, está completamente deserta. Está completamente deserta. E as pessoas estão trabalhando de casa indefinidamente. Você está trabalhando online também? Eu estou online desde... Março. Antes, aqui começou em março. Desde março, desde o dia 14 de março, eu acho. Não, desde o dia 10 de março. Nós completamos 6 meses de quarentena. Pelo jeito, nós vamos completar 5 anos, né, cara? Ai, meu Deus! Eu acho que pelo menos um ano todo mundo. Sim. Oi, Sil. Oi, Sheila, tudo bem? Tudo bem? Oi, Silvia, tudo bem? Claro, tudo bem. Oi, Sheila. Oi, Tiago. Oi, Tiago. Oi, Sheila. Tudo bom? Tudo bem? Bom? Espera aí que eu vou reenviar o link para o pessoal. Você liberou o link para ela? Vocês estão vendo meu slide, né? Sim. Sim. Tá perfeito. Tá. Eu queria ter certeza. O Rodrigo não está conseguindo divulgado. O link que tinha sido divulgado não está abrindo direito. Tá todo mundo me escrevendo aqui. Deixa eu mandar para todo mundo o link novo. Eu estou usando o link que o Thiago me mandou e funcionou. Eu também. O meu também. Que estranho. Estou mandando aqui para o pessoal. Mandei para o Rodrigo. Tá. Ele está escrevendo. Aguardar uns 5 minutos, né, para aguardar a entrada das pessoas. Sim. Mas já tem 44 pessoas. Mas, Silvia, todo mundo trabalhando home office na Colômbia? Todos? Todo mundo. Ninguém está indo? Vocês não estão indo de vez em quando? Não. Por exemplo, só pode ir de vez em quando quem trabalha em laboratório com rato, quem realmente precisa, e aí, antes de ir, você tem que marcar um exame médico, marcar exame, fazer exame de Covid,
preencher uma app diária sobre sintomas de Covid, aí sim a pessoa pode ir. E mesmo assim, mesmo nesses laboratórios, quer dizer, no hospital as pessoas estão indo, né? No hospital as pessoas estão indo e para laboratório de ciência básica é só com 25% da capacidade. Mas o meu Silvia, departamento... ótimo. Você fez faculdade aonde? Você fez medicina aonde? Eu fiz na Federal do Paraná, daí eu fiz residência na USP, com a Sheila. E aí depois você já foi direto para a Colômbia? Não, aí eu fiz pós-doc na Hopkins, aí eu fiquei na Hopkins até 2012, aí em 2012 eu mudei para a Colômbia. E aí tá lá. Sim. Você tem bastante contato com a Cris Duarte, com o Milton? Com a Cristiane, sim, eu tinha até um projeto junto com ela que acabou agora em julho. Que acabou agora em julho. Com o Milton eu conheço, mas eu nunca tive projeto junto com ele. Mas eu conheço eles. Eles estão no outro prédio, né? Bom, agora está todo mundo online. Mas o meu departamento é separado. O departamento deles é num prédio, é só atravessar a rua. É um prédio em frente ao outro. Então, ó, já temos 76 pessoas. Eu acredito que vai ser mais uma apresentação também bastante assistida, bem divulgada. Depois nós vamos colocar, nós estamos montando um canal YouTube pelo Departamento de Psiquiatria, nós esperamos fazer isso aí nos próximos dias, e todas as apresentações, reuniões clínicas vão para esse canal e acesso livre. Então, todas essas apresentações vão ficar disponíveis. Estamos com 82 pessoas, eu acho que a gente pode esperar... Jair, a gente costuma sempre começar às 10h35, então acho que dá para esperar mais 1 minuto e meio. Justo. Legal, Miguel. E aí a gente passa para o Tiago fazer uma breve descrição da Silvia. A Silvia, você está no estudo epidemiológico do Embu, Silvia? Sim, ela é né? Sim, eu escrevi junto com a Sheila. Perfeito. E a gente também fez outro, aí o Tiago conta, né, o estudo anterior, que foi de adolescentes, Capão Redondo, Vila Mariana. Aquele foi complexo. Bota complexo. Eu Foi uma aprendizagem única, né? Eu lembro de todos os WhatsApps que vocês me mandavam toda semana. Vendo como é que é coxinha de pomba. Nossa Senhora. Vamos lá. Pode dar largada, Jair. Né? Bom dia a todos. Fico contente de ver que vários docentes do departamento estão acompanhando as apresentações, né? Realmente agradecer a Silvia por essa disponibilidade e é muito legal isso, né? A Silvia está lá em Nova York e está podendo aqui compartilhar com a gente todo o trabalho que ela tem desenvolvido nessa área. E como essa área é uma área que o Tiago conhece bastante, eu vou passar para ele falar um pouquinho da Silvia. Mas muito obrigado, Silvia. E também muito obrigado à audiência, muito legal ter todos vocês acompanhando as reuniões clínicas do departamento. São muito bem-vindos. Obrigada a vocês pelo convite. Então, queria agradecer a Silvia por estar aqui com a gente. Acho que vai ser bem produtivo e interessante para todo mundo. A Silvia, ela é médica formada pela Universidade Federal do Paraná, fez residência e doutorado pela USP aqui em São Paulo, e aí ela fez o pós-doutorado na Johns Hopkins, onde ela ficou logo depois como professora até 2012,
e desde então ela é professora na Columbia University. Ela é professora associada do Departamento de Epidemiologia na Columbia. Ela é diretora da divisão de epidemiologia do uso de substâncias lá na mesma universidade e diretora do grupo interdisciplinar de políticas e iniciativas em saúde e em uso de opioides e outras substâncias. Tem mais de 200 artigos científicos publicados em revistas de altíssimo impacto, então o Annals of Internal Medicine, JAMA Psychiatry, JAMA Internal Medicine e na Addiction, que é a principal revista no campo da dependência química. Além disso, a Silvia foi supervisora do meu pós-doc e é uma colaboradora aí constante da Sheila, da Zila, minha. A gente tem trabalhado aí em parceria, pelo menos eu desde 2014, a Sheila e a Zila há muito mais tempo, e é sempre uma oportunidade única aprender com a Silvia, que tem um jeito de pensar e de fazer ciência que é super inspirador e motivador. Então, obrigado, Silvia. Ela vai falar sobre a legalização da maconha medicinal e recreacional nos Estados Unidos e mudanças nos padrões de uso em adolescentes e adultos norte-americanos. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos. É um prazer estar com vocês hoje. Na verdade, essa apresentação tinha sido marcada para ser presencial em março, mas aí veio o Covid e minha viagem para o Brasil na época foi cancelada. E todos vocês sabem o que aconteceu desde então. Tá. Meus slides estão em inglês, mas eu vou fazer a apresentação em português, é claro. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me pergunte. Então, só um breve resumo de tudo que eu vou apresentar hoje, falar um pouco sobre o uso de maconha e opinião pública aqui nos Estados Unidos, as mudanças nos padrões de uso de maconha nos Estados Unidos, e aí vários estudos do meu grupo de pesquisa, onde a gente tem visto os efeitos da legalização da maconha medicinal, vendo mudanças na prevalência de uso de maconha e de abuso e dependência de maconha, usando dados restritos da National Survey on Drug Use and Health e do Monitoring the Future, e também dados mais recentes que a minha equipe analisou, tentando ver os efeitos da legalização da maconha recreacional, usando também dados restritos do National Survey on Drug Use and Health. Então, esses são dados em que a gente tem acesso aos dados individuais por estado e não são dados públicos disponíveis a pesquisador. Você tem que passar por um processo de triagem bem grande para ter acesso aos dados, e no momento, por conta do Covid, a gente não está tendo acesso aos dados, porque a gente precisa ir para um centro estatístico federal que está fechado desde março. Aqui esse slide só para mostrar a importância da discussão do debate sobre a legalização da maconha aqui nos Estados Unidos, que agora no momento não é o que preenche, não é o que aparece tanto nos jornais, até porque a grande maioria das notícias é sobre Covid, mas antes do Covid sempre tinha alguma matéria sobre a legalização, sobre os efeitos da legalização, tanto medicinal quanto recreacional. Como vocês todos sabem, a maconha é uma das drogas mais cultivadas e utilizadas no mundo inteiro. Cerca de 4% da população mundial usou maconha no último ano. Aqui nos Estados Unidos, aproximadamente 9% da população com 12 anos ou mais relata que usou maconha pelo menos uma vez no último ano. Isso pode englobar tanto pessoas que usaram apenas uma vez, experimentaram, quanto pessoas que usam todos os dias. Atualmente, 21 países ou territórios têm algum tipo de legalização para uso da maconha, ou legalização completa ou parcial, ou para uso médico, ou também para uso recreacional, ou só restrito, ou às vezes só restrito para adultos. Há vários estudos que mostram que o uso regular frequente de longo prazo pode levar a problemas psicológicos, físicos, pode levar as pessoas a terem
a terem nível educacional mais baixo, e também a maconha tá associada com associada com desemprego e com acidentes automobilísticos. Como que a legalização poderia afetar a prevalência de maconha na população geral? O que várias pessoas que estudam legislação relacionada à legalização da maconha estipularam seria que a legalização levaria provavelmente a um preço mais baixo do produto, o produto estaria mais acessível para a população, inclusive para a população adolescente, e que haveria uma mudança na população em relação ao risco de uso da substância. Em relação à legalização recreacional da maconha, também vários pesquisadores, incluindo pesquisadores que estudam especificamente a legislação, como a Rosalie Pakula ou o Bo Kilmer, da Rand Corporation, lançaram hipóteses de que, a partir da legalização recreacional, o preço seria mais baixo ainda nos estados onde houve legalização recreacional. Aí haveria também mais anúncios de oferta de maconha para a população adulta, mudanças no padrão de comportamento da população e um aumento maior do produto na população geral. Esse slide é só para mostrar a mudança na opinião pública em relação à legalização da maconha, nos Estados Unidos desde o final dos anos 60 até 2019. E o que se vê aqui é que nos anos 70, cerca de 15 a 30% da população era favorável à legalização da maconha, tanto ou para fins medicinais ou recreacionais, e isso foi mudando ao longo do tempo, tanto que hoje em dia quase 70% da população é a favor da legalização, seja para efeitos medicinais ou recreacionais. Mas é um tópico ainda bem controverso. Quando se pergunta à população o que você acha que é, qual droga você acha que pode causar mais prejuízo, mais danos para a população, maconha ou álcool, mais de 50% acham que o álcool pode causar mais danos à população, e o álcool é uma droga legal. Quase 30% acham que tanto o álcool quanto a maconha podem causar algum tipo de dano, só 7% respondem que a maconha causaria mais dano do que o álcool, e 9% da população acha que nenhum dos dois causa nenhum tipo de dano às pessoas que usam. Esse slide é só para mostrar a distribuição dos estados nos Estados Unidos, onde foi legalizada a maconha para fins medicinais, e também maconha para fins recreacionais. Os estados em que vocês veem em verde claro são todos os estados onde a maconha está legalizada para fins medicinais, e aí varia muito de cada estado quais seriam as indicações e isso eu posso explicar depois, não está nos meus slides, o quão fácil é se obter uma carteira para poder ter acesso à maconha medicinal. Isso é um tanto quanto variável. E em verde escuro são os estados onde, além da maconha estar legalizada para fins medicinais, também está legalizada para fins recreacionais, sempre para adultos com 21 anos ou mais, não para adolescentes. Quero que fique bem claro que a legalização recreacional é voltada, em tese, ao público adulto. E alguns outros estados também estão debatendo se vão ou não legalizar. Inclusive estados mais conservadores, como, por exemplo, Alabama. No ano passado eu participei de um evento no Alabama, onde eles estavam discutindo se iriam legalizar a maconha para fins medicinais e se sim, para quais indicações. Agora, só em linhas gerais, falar um pouco sobre o banco de dados, onde a grande maioria dos dados que eu vou apresentar para vocês, hoje está baseado, que é a National Survey on Drugs and Health dos Estados Unidos. Então, a National Survey on Drugs and Health é um estudo epidemiológico grande realizado todos os anos nos Estados Unidos com a população com 12 anos ou mais.
inclui população que mora em casas, estudantes em dorms de universidades, pessoas moradores de rua, mas que estão em abrigos, e civis em bases militares. Aproximadamente 65 mil pessoas com 12 anos ou mais são entrevistadas todo ano, desde 2002. É um estudo que foi modificado em 2002, então não se recomenda analisar os dados, comparar os dados antes de 2002 aos dados de 2002 para cá. Até cerca de 2009, esse estudo entrevistava mais jovens do que adultos. Agora mudou um pouco. A entrevista é pessoal na casa das pessoas. Normalmente seleciona-se um adulto, às vezes se seleciona um adolescente, entrevista-se adolescente sem o pai ou a mãe na sala, até para que as respostas sejam mais honestas. As perguntas mais sensíveis, as pessoas respondem diretamente no computador, não respondem diretamente para o entrevistador, e todo mundo recebe um incentivo de $30 por participação no estudo. Aqui é só um slide mostrando o desenho amostral do estudo. Primeiro estratificam-se regiões nos estados, aí se selecionam segmentos dentre esses estados. Nesses segmentos selecionam-se casas, e dessas casas sorteiam-se uma ou duas pessoas por casa, mas nunca entrevistam-se as duas pessoas ao mesmo tempo. Não, a cada ano não é um estudo longitudinal, é um estudo transversal, seriado, em que não se entrevista as mesmas pessoas a cada ano. Agora apresentando os dados de um estudo liderado pela Pia Mauro, que foi minha aluna de pós-doutorado. Hoje em dia ela é professora assistente na Colômbia, em que a gente analisou os dados de uso de maconha no último ano, de 2002 a 2014, com os dados do NESDO por faixa etária. Nesse estudo, a gente queria ver se houve aumento no uso de maconha na população com 12 anos ou mais, tanto no uso no último ano, quanto em uso diário. E em uso diário, a gente classificou todas as pessoas que relataram usar maconha pelo menos 300 dias no último ano. Está com algum som de background, se eu puder pedir para as pessoas colocarem no mudo. Eu estou ouvindo o som de alguém conversando no fundo. Bom, o que a gente vê nesse slide é que a prevalência de uso de maconha no último ano é mais alta em adultos jovens, comparados de 18 a 25 anos, comparado com adultos de outra faixa etária. Então, aproximadamente adultos jovens de 18 a 25 anos relatavam usar maconha, ter usado maconha pelo menos uma vez no último ano. E a gente viu aumento significativo no uso de maconha, principalmente a partir de 2007. Interessante que mais ou menos em paralelo com a época da Grande Recessão americana, que eu acho que também a partir desse ano não vai ser mais conhecida como a Grande Recessão, vai ser conhecida como a segunda maior Grande Recessão, que agora a gente está passando por uma recessão ainda maior. E a gente viu um aumento significativo em todas as faixas etárias, um aumento de 2,4% nos adultos jovens, 18 a 25 anos, um aumento de 6%, o aumento foi maior entre adultos de 26 a 34 anos, de cerca de 6%, aumento também entre adultos de 35 a 49 anos, interessante, um aumento de 6% entre adultos com mais de 50 anos, de 50 a 64 anos, e inclusive aumento de uso em adultos com 65 anos ou mais. Vale dizer que até 2013 o NESDO não incluía a pergunta sobre se as pessoas estavam usando para uso medicinal. Pode ser que esse aumento, principalmente entre adultos com 50 anos ou mais, seja por conta de uso medicinal ou automedicação, pensando que estão fazendo uso medicinal. Aí a gente também tentou explorar se houve aumento em uso diário de maconha. E como vocês podem ver nesse slide, houve
praticamente não houve aumento no uso diário de maconha em nenhuma das faixas etárias até aproximadamente 2007. Foi estável, mas a prevalência aumentou em praticamente em todas as faixas etárias a partir de 2007. O aumento foi maior em adulto de uso diário, foi maior em adultos jovens de 18 a 25 anos e de 26 a 34 anos. Agora, apresentando um pouco dos resultados de um dos primeiros estudos vendo dados sobre efeitos da legalização da maconha medicinal, de efeitos da legalização da maconha medicinal, usando dados do Monitoring the Future, que são dados de adolescentes em escola, adolescentes norte-americanos em escolas. O que se fez nesse estudo, e também é análise de praticamente todos os outros resultados que eu vou mostrar para vocês daqui para frente, foram modelos multiníveis, multinomiais, controlando para efeitos de estado e ano, vendo se a prevalência de uso de maconha no último ano mudou nos estados que aprovaram a legalização da maconha medicinal, comparando-se o período antes da aprovação e o período depois da legalização da maconha medicinal. Então, o que se vê nesse estudo é que, se você combinar todos os anos, que é o 8th grade seria equivalente à oitava série, então final do ginásio e escola secundária, high school, 10th grade, quando se combinam todos os anos, não houve diferença na prevalência de maconha após a legalização da maconha medicinal entre esses alunos. Quando se estratifica por ano escolar, também não se vê nenhuma mudança significativa na prevalência do uso de maconha em alunos do 10º ano e do 12º ano, apesar da prevalência ser relativamente alta, em torno de um pouco acima de 15%, em torno de 23%. E interessantemente se vê, na verdade, uma redução significativa de uso entre alunos do 8º ano, de 8% para 6%. Aí, em seguida, a gente teve finalmente acesso aos dados do NSDO, um projeto financiado pelo NIH, e a gente resolveu ir mais a fundo e ver se houve mudança na prevalência do uso de maconha e também mudança na percepção de quanto a maconha estaria disponível no seu estado por diferentes faixas etárias e estados. Aqui só dados. Esse slide mostra só dados descritivos, o artigo está publicado na Drug and Alcohol Dependence, por faixa etária. Então, a gente subdividiu entre adolescentes de 12 a 17 anos, adultos jovens de 18 a 25 anos e adultos com 26 ou mais anos. A linha que vocês veem em azul representa os estados que legalizaram maconha antes de 2004, por exemplo, a Califórnia. A linha em vermelha representa os estados que legalizaram maconha de 2005 a 2013. A gente utilizou esses anos porque a gente só tinha os dados a partir de 2004. E em verde são os estados onde maconha medicinal não foi legalizada. Como se pode ver aqui no slide, a prevalência de uso de maconha sempre é mais baixa nos estados onde maconha medicinal não foi legalizada, é mais alta entre adultos jovens de 18 a 25 anos comparado com os outros anos, e é aproximadamente paralela, independente do estado ter legalizado maconha medicinal antes de 2004 ou depois de 2004. Em paralelo a isso, a gente também investigou a percepção se maconha estaria mais disponível. De novo, a população que relata que maconha estaria disponível, estaria mais fácil de obter e disponível,
sempre é a população de 18 a 25 anos, e essa prevalência é mais alta em estados onde a maconha medicinal foi legalizada, em comparação com estados onde a maconha medicinal não foi legalizada. Na verdade, a gente só viu um aumento significativo na percepção de que a maconha estaria mais disponível em adultos com 26 ou mais anos a partir de 2009, nos estados que legalizaram a maconha antes de 2004. É a linha azul do último gráfico. Aí a gente fez os modelos multinomiais, comparando o período antes e depois da legalização da maconha, que são modelos paralelos ao modelo de Difference and Differences. O que a gente viu? Quando a gente comparou a prevalência de uso de maconha no último mês em adolescentes e adultos jovens, nós não vimos nenhuma mudança na prevalência do uso de maconha, mas nós vimos um aumento na prevalência do uso de maconha no último mês em adultos com 26 anos ou mais. Com 26 anos ou mais. E também um aumento na percepção de que a maconha estaria mais disponível na população também foi significativo em adultos com 26 anos ou mais. Depois desse estudo, nós resolvemos ir um pouco mais a fundo e também investigar se houve mudança no uso diário de maconha, ou seja, pessoas que usariam no último mês 25 ou mais dias, ou no último ano 300 ou mais dias, e também se houve mudança, se haveria mudança na prevalência do uso de maconha, se seria diferente para homens e mulheres. Esse é um estudo que a Christine Morrow, que é a bioestatística do meu grupo, foi a primeira autora, está publicado na Prevention Science. O que a gente viu em paralelo ao que a gente viu no outro estudo é que não houve aumento de uso nem em meninos ou meninas adolescentes após a passagem de a legalização de maconha medicinal. Houve aumento só em rapazes, mas não em mulheres na faixa etária de 18 a 25 anos, um aumento de 21% para 23,5%, e aumento significativo de uso tanto em homens quanto de uso diário, tanto em homens quanto em mulheres, na população com 26 anos ou mais. Nesse mesmo estudo, a gente tentou investigar na época se a gente conseguia observar alguma mudança no padrão de Cannabis Use Disorder, então de abuso e dependência, de acordo com o DSM-4, e não vimos nenhuma mudança na prevalência de Cannabis Use Disorder na população geral americana após a legalização da maconha medicinal. Esse slide é exatamente o que eu acabei de apresentar, só mostrando os dados significativos. Então, em resumo, a grande maioria dos estudos feitos com a população geral, tentando entender melhor mudanças na prevalência de uso da maconha, de uso diário de maconha, após a legalização medicinal, mostram um aumento da prevalência, geralmente em adultos com mais de 26 anos, e é uma prevalência estável em adolescentes. Eu acabei não incluindo o slide aqui, mas tem também um artigo de revisão, em que o primeiro autor é o Aaron Sarvet, que foi aluno da Columbia, hoje em dia aluno da Harvard, em que ele compila todos os estudos, não só do nosso grupo, como de outros grupos, todos os estudos que investigaram mudança na prevalência de uso de maconha, tanto no último ano quanto no último mês em adolescentes. Em adolescentes, e a grande maioria dos estudos não observou esse aumento em adolescentes. O aumento foi observado em adultos. Agora, mudando um pouco o foco, como a gente sabe que a legalização para maconha medicinal e recreacional é diferente, a gente tem feito análises nos últimos tempos
para ver se houve mudança no padrão de uso por conta da legalização da maconha recreacional. Então, eu vou apresentar agora dados de um estudo que foi publicado na JAMA Psychiatry em dezembro no ano passado. Nesse estudo, a gente queria ver a relação entre legalização da maconha recreacional e mudanças em prevalência de uso de maconha no último mês, prevalência de uso diário de maconha no último mês, tanto na população geral quanto entre pessoas que usam maconha, e também se houve alguma mudança no padrão de abuso e dependência. Para esse estudo, a gente utilizou dados do NESD de 2008 a 2016, porque a grande maioria dos estados começou a legalizar a maconha para fins recreacionais em 2012. Então, a gente focou na legalização de 2012 a 2015. Na época, a gente não tinha acesso aos dados além de 2016. Como eu já falei antes, são dados da National Survey on Drugs and Health, que são representativos dos estados. Para cada faixa etária, a gente tinha aproximadamente 17.500 a quase 19.000 pessoas. Esses são os estados que legalizaram maconha recreacional, que na época tinham legalizado maconha recreacional e foram utilizados para estudo. Nesse estudo, Colorado, Washington, que legalizaram maconha para fins recreacionais em 2012, Alaska em 2015 e Oregon em 2015. E eles foram codificados, todos os estados americanos foram codificados em 0 estados que não tinham legalizado maconha nem para fins medicinais nem recreacionais, 1 se tinham legalizado para fins recreacionais antes da legalização e como 2 depois da legalização. Todas as nossas análises, inclusive a dos estudos anteriores, a gente utiliza várias covariáveis do censo norte-americano, da American Community Survey, e também covariáveis individuais da National Survey on Drugs and Health, incluindo idade, sexo, raça, etnia, se a pessoa mora em área urbana ou rural e dados socioeconômicos. Nós fizemos essa comparação do período antes da legalização com o período pós-legalização, controlando para tendências históricas no país. Então, na verdade, o que a gente está comparando é o próprio estado, o período antes da legalização com o período após a legalização. É diferente de se comparar estado onde não se legalizou maconha recreacional com o estado onde se legalizou maconha recreacional, porque eles podem ter características diferentes. A gente incluiu interações para idade e legalização, e também e a gente também incluiu uma cubic spline com um nó em 2011 porque seria o período imediatamente pré-legalização. Então, o que a gente viu? Quando a gente olha na prevalência de uso de maconha no último mês, o que vocês estão vendo em azul, a barra em azul representa o período pré-legalização, a barra em vermelho o período pós-legalização. Não houve mudança na prevalência do uso de maconha no último mês em adolescentes após a legalização de maconha recreacional. Também não houve mudança na prevalência do uso de maconha no último mês após a legalização da maconha recreacional em adultos de 18 a 25 anos, apesar da prevalência ser relativamente alta, mas houve um aumento do uso de maconha no último mês em adultos com 26 ou mais anos, de 5,7% para 7%, e esse aumento foi significativo. Nós também investigamos mudança no padrão de uso diário, de uso diário entre pessoas que relataram usar no último mês, e nós não vimos nenhuma mudança no padrão de uso diário em nenhuma das faixas etárias. Nós também investigamos cannabis use disorder, então abuso e dependência por idade entre usuários. Nós vimos um aumento significativo em adolescentes de 2,2% a 2,7%, mas por favor, observe o intervalo de confiança, que é 1,01. Quando a gente faz análise de sensibilidade com e-values, a gente vê que
a gente vê que esse resultado é um tanto quanto instável, pode ser que se a gente não tiver controlado para alguma covariável importante, pode ser que esse resultado não seja, de fato não se mantenha. Não houve aumento de cannabis use disorder entre pessoas que usavam maconha em adultos jovens, 18 a 25 anos, e houve um aumento significativo em adultos com 26 anos ou mais, de 0,9% a 1,23%. Em resumo, nesse estudo, nós vimos que houve um aumento de uso no último mês em adultos com mais de 26 anos, tanto aumento de uso quanto aumento de cannabis use disorder, abuso e dependência, um provável aumento de abuso e dependência em adolescentes, mas se vocês lerem o artigo, vocês vão ver as análises de sensibilidade que mostram que é um pouco estável, então isso precisa de mais estudos para ver se isso de fato se mantém, e nenhuma mudança em adultos jovens. Esse foi o primeiro estudo nacional investigando os impactos da legalização da maconha recreacional em diferentes faixas etárias. E a gente vê que o impacto é diferente entre as diferentes faixas etárias e principalmente a gente precisa estudar um pouco melhor o porquê esse impacto é diferente entre as diferentes faixas etárias e o que está ocasionando o aumento, principalmente entre adultos com 26 anos ou mais, e aumento de abuso e independência em adultos com 26 anos ou mais. Aí, a partir disso, nós resolvemos ir um pouco mais a fundo e analisar os dados por sexo e por raça e etnia. Esses são dados ainda não publicados, são de dois artigos que estão sendo preparados. Eu apresentei esses dados também no último CPDD em junho. Como já vários estudos mostram, tanto o uso de maconha quanto o abuso e dependência de maconha pode variar por grupos sociodemográficos. Aqui nos Estados Unidos tem-se muito interesse estudar essa variabilidade por grupos sociodemográficos, principalmente por raça e etnia, porque pessoas não brancas, tanto latinos quanto negros, têm uma chance maior de ser preso por conta de possessão de maconha, e isso mesmo nos estados com legalização da maconha recreacional mudou pouco, diminuíram o número de prisões, mas elas ainda são muito mais altas, na população latina e negra em comparação com a população branca, e existem estudos mostrando que normalmente a prevalência do uso de maconha e de abuso e dependência é mais alta em homens do que em mulheres adultos, e também existem estudos mostrando que, analisando trends over time, mostrando que uso ao longo do tempo de maconha, normalmente a diminuição do uso de maconha seria maior em meninos adolescentes comparados com meninas adolescentes. Então, a gente foi investigar se houve mudanças no uso no último ano, uso no último mês, uso diário no último mês, seria 25 dias ou mais, e abuso e dependência aí, utilizando um proxy do DSM-5, do DSM-5, seria um proxy criado pelo... o NESDO, na verdade, não tem todos os itens do DSM-5, mas o Wilson Compton criou um algoritmo em que você pode fazer um proxy do DSM-5, que foi o que a gente utilizou utilizando esse estudo, e a gente focou na legalização de 2012 a 2017, que na época a gente já tinha acesso aos dados de 2017, utilizando dados do NESDO de 2008 a 2017. Aqui são exatamente os mesmos dados anteriores.
Aqui só um gráfico para visualizar como a gente classificou os estados de acordo com o padrão de legalização. Então, em vermelho são todos os estados onde não houve nem legalização de maconha medicinal nem recreacional. Em marrom seria o período antes da legalização da maconha medicinal, mas que não são estados que não legalizaram maconha recreacional. Vale dizer que todos os estados onde a maconha foi legalizada para fins recreacionais são estados onde a maconha já foi antes legalizada para fim medicinal. Em verde representa o período depois da legalização da maconha medicinal. Em azul claro, o período antes da legalização da maconha medicinal, antes de legalização da maconha recreacional. Em azul, um pouco mais escuro, o período após legalização da maconha medicinal, mas antes legalização da maconha recreacional, e em rosa seriam todos os estados pós-legalização da maconha recreacional. Então, a gente tinha todos esses níveis distintos incluído na análise, mas a gente principalmente enfocou no contraste de se o estado, no contraste do período em que o estado legalizou a maconha recreacional versus o período anterior a ele, controlando para todas as outras variações de legalização. Nessa época já eram mais estados que tinham que já tinham aprovado legalização da maconha recreacional. Então, Colorado, Washington, Alaska, Oregon, Maine, Massachusetts e Nevada. As covariáveis incluídas eram covariáveis individuais do National Survey on Drug Use and Health e também dados do censo. O nosso modelo analítico, então, foram vários modelos diferentes com análise multinível, de regressão logística multinível, levando em consideração a interação entre a legalização da maconha recreacional e sexo ou legalização da maconha recreacional e raça e etnia, comparando o período pré-legalização da maconha recreacional e período pós-legalização da maconha recreacional. Então, o que a gente observou? E também a gente fez essas análises por faixa etária. Quando a gente olha para a prevalência de maconha, no último ano, por sexo, o que nós vemos na faixa etária de 12 a 20 anos. Nesse estudo a gente resolveu modificar um pouco a faixa etária, até porque a maconha recreacional só é legalizada para pessoas com mais de 21 anos. Então, a gente colocou na faixa de adolescentes, todos com de 12 a 20 anos. O que a gente viu na faixa etária de 12 a 20 anos, a prevalência em torno de 22% para mulheres, mas não houve aumento significativo após a legalização da maconha recreacional, e houve uma diminuição da prevalência de uso de maconha no último ano entre homens de 12 a 20 anos. Já quando a gente enfoca na população de 21 a 30 anos, nós vemos um aumento de uso de maconha tanto em mulheres, de 15 a 21%, quanto em homens, de 23 a quase 28%. Quando a gente olha para a prevalência de uso de maconha, comparando o período antes da legalização da maconha recreacional e após a legalização da maconha recreacional por raça e etnia entre pessoas de 12 a 20 anos, nós não vemos nenhuma diferença, nenhuma mudança na prevalência. A prevalência é relativamente alta, mais alta em brancos comparada a não brancos, mas não houve nenhuma mudança após a legalização. Na faixa etária de 21 a 30 anos, sim, nós vemos um aumento significativo de uso de 21 a 26% entre brancos não latinos,
um aumento de 15,5% a 23,2% entre latinos, que aí inclui tanto brancos quanto negros, quanto mestiços latinos, e um aumento significativo entre pessoas de outras raças e etnias, e aí incluem-se todas as pessoas de ascendência asiática, de asiática, ou havaiano, ou das ilhas do Pacífico, que é um N relativamente pequeno nessa amostra, mas nenhum aumento significativo entre negros de 21 a 30 anos. Quando a gente olha para as faixas etárias um pouco mais velhas, então de 31 a 40 anos, nós vemos um aumento significativo de uso de maconha no último ano em brancos, de 10% a 16%, quase 17%, mas não se observou aumento entre pessoas de outras raças e etnias, e também entre os de 41 anos ou mais, um aumento significativo em brancos e pessoas classificadas como de outras raças e etnia. Os resultados sobre a mudança da prevalência de uso de maconha no último mês, tanto por sexo quanto por raça e etnia, são semelhantes aos do último ano, então eu vou passar rápido aqui. E aí a gente também resolveu ver se houve mudanças no uso diário de uso de maconha por sexo, por faixa etária, e também por raça e etnia, por faixa etária. Quando a gente investigou o uso diário de uso de maconha, novamente não houve aumento no uso diário entre mulheres de 12 a 20 anos, houve diminuição no uso diário de maconha entre homens de 12 a 20 anos, não houve aumento significativo em uso diário nem em homens nem em mulheres de 21 a 30 anos, e também não houve aumento significativo em uso diário nem em homens nem em mulheres de 31 a 40 anos ou de 41 ou mais anos. Por raça e etnia, quando a gente investigou também o uso diário, nós não vimos nenhuma mudança de padrão de uso diário por raça e etnia na população de 12 a 20 anos. Vimos um aumento significativo em uso diário de 12,6% a quase 20% em brancos de 21 a 30 anos, brancos não latinos de 21 a 30 anos. Mas também não se observou nenhum aumento de uso diário entre pessoas de 31 a 40 anos ou de 41 ou mais anos. Então, nós também resolvemos investigar se houve mudança no padrão de abuso e dependência após a legalização da legalização do uso da maconha recreacional por sexo. Na faixa etária de 12 a 20 anos não houve nenhum, e isso entre pessoas que usavam maconha, que usam maconha. Na faixa etária de 12 a 20 anos não houve nenhuma mudança após a legalização da maconha recreacional, sempre na faixa de 18 a 21% das pessoas que usam maconha. De 21 a 30 anos também não houve aumento. Após a legalização da maconha, só observar que a prevalência de abuso e dependência entre homens é sempre mais alta do que entre mulheres nessa faixa etária. Na faixa etária de 31 a 40 anos e de 41 ou mais anos também não houve nenhuma mudança na prevalência de abuso e dependência de maconha por sexo. Sempre a prevalência, na faixa etária de 31 a 40 anos, a prevalência mais alta em homens do que mulheres nos dois períodos. Quando a gente tentou investigar também abuso e dependência, se houve mudanças no padrão de abuso e dependência entre pessoas que utilizavam maconha após a legalização da maconha recreacional por raça e etnia, nós também não observamos nenhuma diferença significativa na faixa etária de 12 a 20 anos. De 12 a 20 anos, cerca de 15 a 20%, dependendo da faixa etária, preenchia critério para abuso e dependência, tanto antes quanto depois da legalização. Não vimos mudança no padrão de abuso e dependência na população de 21 a 30 anos.
também não vimos mudança em padrão de abuso e dependência por raça e etnia na população de 31 a 40 anos ou de 41 ou mais. Em resumo, após a legalização da maconha recreacional, quando se tenta investigar os dados por sexo e por raça e etnia, observa-se uma diminuição da prevalência do uso de maconha, tanto no último ano quanto no último mês, em rapazes de 12 a 20 anos, mas aumento entre homens e mulheres de 21 a 30 anos ou 41 anos ou mais, mulheres de 31 a 40 anos, e principalmente na população não latina branca, de 21 a 30 anos, e latina de 21 a 30 anos. Então, vê-se que o padrão de uso pós-legalização varia dependendo do grupo sociodemográfico. Também é o primeiro estudo que explora essas variações por característica sociodemográfica, também o primeiro estudo em que se investiga na população geral se houve mudança em abuso, dependência, utilizando-se essa variável proxy do DSM-5, e mostrando que existem diferenças entre os subgrupos. Todos esses estudos não são sem limitações, né? Lembrar que esses são estudos epidemiológicos populacionais, a gente depende da resposta, do participante, que existe a possibilidade do participante estar mentindo, está mentindo. A gente não explorou ainda componentes específicos da legalização da maconha. O que a gente pretende fazer agora nos próximos estudos, assim que a gente tiver acesso aos dados, seria olhar especificamente para algumas variações dentro das leis de maconha medicinal e recreacional. Também levar em conta se os estados têm marijuana dispensaries, se as pessoas têm autorização ou não para plantar maconha em casa. Existe às vezes um lag entre quando essa legislação se torna vigente no estado e o número, e quando de fato essas lojas, esses dispensaries estão disponíveis em cada estado. Nós utilizamos, claro, uma variável que seria a proxy do DSM-5, que falta um dos itens do DSM-5, e é claro, existem algumas subpopulações específicas onde provavelmente a prevalência talvez fosse maior, que não são incluídas no estudo, como moradores de rua que não estão em abrigos, ou pessoas que estão no momento na cadeia ou instituições ou em asilos ou instituições psiquiátricas. É importante ressaltar que, apesar de algumas subpopulações ter havido aumento no uso de maconha após a legalização da maconha recreacional, quando se investiga o abuso e dependência por sexo e por raça e etnia, abuso e dependência, não houve ainda aumento em abuso e dependência, então precisa-se de mais estudos monitorando isso por diferentes subgrupos. É importante ressaltar que aqui nos Estados Unidos, principalmente os proponentes da maconha recreacional incentivam a legalização até pelos possíveis benefícios sociais de se prenderem menos pessoas pelo porte da substância, apesar de que alguns estudos preliminares mostram que diminuiu o número de pessoas que são presas ou que vão a julgamento por porte de maconha, mas isso ainda varia muito de acordo com raça e etnia. Vale lembrar que
precisam-se de estudos com um tempo prolongado de exposição, todas as nossas análises são feitas com um período de exposição curto à legalização recreacional. Alguns estados legalizaram em 2012, outros estados legalizaram só em 2017. A gente precisa também levar em consideração outros componentes de legislação em relação a outras drogas, inclusive legislação de opioides, inclusive a legislação em relação a tabaco e álcool, e dados que a gente não tem com esse banco de dados, que alguns estudos na comunidade também estão avaliando se existe mudança na prevalência de acordo com a potência do produto. Outros estudos que a nossa equipe tem feito também são estudar os efeitos da legalização da maconha medicinal e recreacional na prevalência do uso de outras substâncias. Então, por exemplo, eu não apresentei hoje, mas nós temos um artigo mostrando os efeitos da legalização da maconha medicinal na prevalência do uso de opioides, de uso não médico de opioides nos Estados Unidos, e nós estamos finalizando análise de dados dos efeitos da legalização da maconha recreacional em padrões de uso de opioides, tanto de uso não médico quanto de heroína. Eu gostaria de agradecer todos os participantes da National Survey on Drug Use and Health, sem eles terem respondido as perguntas todos os anos, não seria possível para a minha equipe ter analisado esses dados. Também o financiamento do NIDE e NIH para esses estudos, a todos os colaboradores na Columbia, na NYU, na psiquiatria, na Columbia, e aos estudantes, hoje algumas pessoas que estão aqui nem estudantes são mais, já terminaram o doutorado, mas vários deles são as pessoas que vão que analisam os dados para mim, que a gente tem reuniões semanais para discutir os resultados, e agradecer a vocês todos pela atenção. Obrigado, Silvia. Muito obrigado. Belíssima apresentação. Esse é um tema que gera sempre muitas disputas, muitas crenças, mas contra dados não há argumentos. Acho que são levantamentos epidemiológicos realmente muito importantes, e sólidos, mas são análises que colocam essa questão tão desafiadora para a modernidade e como que os países vão se comportar a partir dessas mudanças que estão ocorrendo no mundo. A primeira pergunta que eu vou fazer para você seria o seguinte: olha, 20%, resumindo, o consumo aumentou na idade adulta, e se manteve relativamente constante na adolescência, nas outras faixas etárias, e com uma leve tendência de diminuição entre os meninos e uma leve tendência a um aumento das meninas. Agora, 20% de uso não é um número baixo, Não é. Relativamente alto. E aí eu gostaria de colocar essa frequência, essa prevalência nos Estados Unidos, que a gente sabe que no Brasil é menor do que isso. Mas esse aumento de prevalência que a gente vê em alguns países, como França, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, uma frequência elevada do uso de cannabis, eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão com a crise dos opioides, essa busca por medicamentos, por alívio à dor, o quanto que isso está relacionado com a solidão na sociedade americana. Eu vou fazer todas as perguntas, aí você responde. E o efeito na pandemia, a gente sabe que nos Estados Unidos houve um aumento muito grande do consumo de álcool, como dados da questão da cannabis, E o impacto
dessas mudanças, né, que têm saído nas emergências psiquiátricas, então um aumento do número de casos nas emergências e um possível aumento nos acidentes de trânsito. Eu sei que é bastante coisa, mas resumindo, para você começar, para nós começarmos as perguntas. Silvia, super obrigado pela apresentação. Nada, nada. Deixa eu tentar ver se eu lembro de todas as perguntas para responder na ordem. Sim, a prevalência não é uma prevalência baixa, é uma prevalência relativamente alta, mas assim, eu acho que é importante colocar que a prevalência já era alta antes da legalização. A prevalência já era alta antes da legalização. E lembrar que quando a gente está estudando prevalência, tanto de uso no último mês e uso no último ano, pode incluir tanto desde o adolescente, adulto jovem, que usou uma vez, experimentou com os amigos, quanto a pessoa que... Por isso que a gente fez as análises para o uso diário, quanto a pessoa que está usando diariamente. Dentre essas, também existe grande variabilidade, aí existem alguns estudos conduzidos pelo pessoal da Universidade de Washington, pelo pessoal da Universidade de Colorado. Existe, e isso, ano retrasado, quando eu fui, tem uma nova reunião da Research Society on Marijuana, que é um grupo pequeno de pesquisadores que estudam maconha, que criaram uma reunião anual. Acho que eu fui na segunda, dois anos atrás, em julho, mostrando ainda uma grande variabilidade, mesmo dentre os usuários, as pessoas que fazem uso diário. Então, tem gente que, por exemplo, fuma 1 cigarro de maconha ao dia, tem gente que fuma 10 cigarros de maconha por dia, tem gente que come 1 brownie por dia, tem gente que come 10 por dia. Então, a variabilidade de uso nessas pessoas é bem grande. Por isso que o que a gente consegue captar com esses estudos epidemiológicos, o menor nível seria tentar olhar no uso diário. No uso diário o importante também é pensar que dificilmente aqui nos Estados Unidos a legalização vai voltar atrás. Como até dei como exemplo, existem estados até altamente conservadores, como Alabama, em que eu fui chamada para dar uma palestra no evento ano passado, que estão considerando legalizar para fins medicinais. Então, eu acho que principalmente precisa do investimento no sentido de alertar a população adolescente, adulto, jovem sobre os riscos de uso frequente e uso regular. Então, dentro desse 20% que relatam utilizar no último mês ou no último ano, as características das pessoas são muito diferentes. Agora, falando, existem estudos mostrando casos em aumento de relatos de pessoas que vão para emergência, aumento de acidentes de trânsito, e esses normalmente são casos com usuários frequentes. Acidente de trânsito relacionado à maconha, acho que tem que se tomar muito cuidado lendo os dados desses estudos. Também não apresentei hoje, mas eu tenho um ex-aluno de doutorado que analisou os dados do FARS, que é o Traffic Fatality System dos Estados Unidos, e esses dados são muito incompletos por estado. São muito incompletos, há uma grande variabilidade sobre como se relata se a pessoa utilizou maconha ou não. Prática, a grande maioria dos estados, mesmo que haja esse relato, não tem um exame toxicológico fidedigno, e na grande maioria dos estudos, principalmente, na grande maioria dos casos, existem outras drogas também envolvidas, principalmente álcool. Então, eu acho que é importante investir em prevenção e investir em prevenção nessa população, e inclusive falar quais são os riscos se você está combinando álcool com maconha. Acho difícil se reverter uma legalização, mas eu acho que existe
existem maneiras de ser feita uma legalização responsável. Uma legalização responsável. A gente vê aumento de uso, sim, entre adultos, mas, por exemplo, acho muito difícil algum adulto que até os 26, 30 anos nunca utilizou maconha que resolva, agora vou usar só porque é legal. Só porque foi legalizado. Só um pouquinho, rapidinho, sobre a pandemia. Você acha que a pandemia aumentou o consumo? Isso ainda é muito cedo para dizer. Na verdade, eu tô escrevendo um projeto agora com uma professora assistente do nosso do nosso departamento, e que a gente está tentando pedir uma verba rápida para a Anaíde, exatamente para investigar se houve aumento de consumo, mas já a gente está escrevendo um estudo onde a gente recrutaria pessoas que já relatam o uso de substâncias online, que já relatam o uso de substâncias, para responder um questionário online para dizer se houve ou não aumento de consumo, mas existem alguns estudos preliminares mostrando aumento de consumo, tanto de maconha, de álcool e de opioide, e inclusive alguns estudos preliminares mostrando aumento de overdoses, de overdoses em algumas cidades. Interessante, uma das minhas alunas resolveu pegar dados de chamada ao 911 sobre overdose em várias cidades dos Estados Unidos, e nos dados, claro, que também são imperfeitos, mas nos dados que ela obteve, a gente só viu aumentos localizados de overdose, não generalizado. Claro, a gente não tem em todas as cidades, são algumas cidades, e isso também é um artigo que a gente submeteu recentemente, está em análise. Eu acho que é muito provavelmente, principalmente por conta do isolamento da pandemia, por conta de características de alguns grupos da sociedade norte-americana, em que as famílias, vamos dizer, muitas pessoas não têm uma rede de proteção social, como diria uma família no Brasil, ou vamos dizer, aqui é mais comum nas famílias, tanto latinas quanto negras, se ter uma rede de proteção social maior e ter uma família estendida como maneira de proteção do que nas famílias de brancos, não latinos. Acho que por conta disso é bem provável que a gente veja um aumento. Até por conta disso, eu tenho entrado em contato com o pessoal que coleta os dados do Êxodo para saber se eles estão, de fato, coletando os dados esse ano, que eu gostaria também de analisar, no futuro, analisar esses dados. Mas eu sei que por conta da pandemia, esses dados têm que ser coletados na casa das pessoas, em vários estados parou-se de coletar esses dados. Então, eu não sei como vai ser a coleta esse ano. Mas eu imagino... Silvia, deixa eu dar oportunidade para outras pessoas. Eu vou acompanhar os inscritos aqui. A Sheila pergunta, a professora Sheila Caetano, alguma avaliação de transtornos psiquiátricos associados a cannabis medicinal? Tenta responder rápido para dar tempo de responder o maior número de pessoas. Há alguma associação de transtorno psiquiátrico associada a cannabis medicinal? Não vi nenhum estudo, não vi nenhum estudo ainda, pelo menos estudo epidemiológico mostrando isso. Eu participo de um estudo em que a gente tem acesso aos dados de usuários, de pessoas que estão obtendo cannabis medicinal num cannabis dispensary aqui em Nova York, em que a gente vai poder ver esses dados, mas a gente ainda não terminou de analisar. Claro que cannabis medicinal varia muito de estado para estado. Por exemplo, metade dos estados em que a cannabis é aprovado para uso medicinal é muito difícil obter essa carteirinha de uso. Então, por exemplo, é bem diferente se você mora no estado da costa oeste ou da costa leste. Na Califórnia, é muito fácil você obter a carteirinha para cannabis medicinal, e você pode ter qualquer sintoma que você consegue um médico que te atenda online e te dê liberação para a carteirinha. Já em New Jersey, é bem mais complexo. Mesmo que você tenha algumas das indicações, vamos dizer, dor crônica, algumas indicações, eu acho que também precisa-se mais estudos para se ver se de fato os efeitos medicinais da cannabis de fato são efeitos medicinais ou não. Isso agora estão começando a liberar mais estudos nesse aspecto, até porque aqui existe
aqui existe a dicotomia em que a maconha, cannabis é liberado para uso medicinal e recreacional em vários estados, mas é considerado ilegal no plano federal. Então, os pesquisadores que utilizam cannabis só podem utilizar cannabis de uma fazenda de cannabis do NIDA, no Mississippi, e que normalmente tem um nível de potência menor do que a cannabis disponível nos dispensaries. Então, existe essa... É complexo. Silvia, tem muita gente querendo perguntar. Eu estou vendo aqui que nós temos a presença do professor Valentim, gente, muito legal. Valentim, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Será que ele saiu? Acho que ele está muted. Bom, se ele voltar, eu sei que ele apareceu aqui. Então, o próximo é o Rafael. Daí, Ô, Valentim, legal você estar aqui com a gente. Eu só queria... Prazer Comentar alguma coisa? Eu só queria dar um abraço na Silvia. Faz tempo que eu não a vejo. Parabéns, Silvia. Muito lindo o seu trabalho. Minha única dúvida é esse aumento que precedeu a legalização, ele já não indica que o fato de você falar em legalização estimula o uso? Pode ser por um aumento, pode ser que por isso já estimulasse o uso, mas é um aumento, se a gente voltar atrás no tempo, é um aumento que já existia antes, mas claro, pode ser decorrente até da mudança do perfil da população em relação da percepção da população em relação à maconha. E isso se vê até pelos primeiros slides de opinião pública que eu mostrei. Essa mudança já vinha até desde antes da legalização na Califórnia, por exemplo, que foi um dos primeiros estados a legalizar. Existe grande parte da população americana, vê muito mais risco em se usar álcool do que maconha. Eu vou pedir para o professor Dartiu, pediu a palavra, pedir para tentarem ser breves, porque tem várias pessoas inscritas que vão ficar muito chateadas comigo se eu não conseguir dar as palavras para elas. Caso alguém não consiga fazer pergunta, pode me mandar a pergunta por e-mail também. Isso não, mas o ao vivo é o mais, mais emocionante. Dartiu. Obrigado. Silvia, parabéns pela sua apresentação, muito interessante, muito importante, né, nesse momento. Quer dizer, tem uma relevância assim, inquestionável, né? Eu queria colocar só alguns pontos assim, como questão mesmo. Primeiro, quer dizer, a gente, claro que dentro de um processo de legalização, de regulação estatal, é natural que se aumente o número de usuários, mas isso não necessariamente implica que aumenta o uso problemático ou transtornos mentais relacionados ao uso. Ao contrário, é uma situação que os próprios legalizacionistas defendem. Na medida que você tem uma droga legal, você consegue ter um controle de saúde melhor, como a gente teria com o álcool, por exemplo, né? Agora, uma coisa que você mencionou, né, a questão do uso no trânsito, a gente sabe que maconha no trânsito não é muito bom, mas a gente sabe que álcool no trânsito é muito pior do que maconha no trânsito. Inclusive, um dos primeiros estudos que saiu sobre isso no Colorado mostrava que muitos jovens estavam trocando o álcool pela maconha e isso repercutiu numa diminuição do número de acidentes de trânsito a partir da legalização, né? Agora, o que eu queria te perguntar, além desses comentários, quer dizer, existe um grupo, obviamente você conhece, em Harvard, que trabalha especificamente com o custo do proibicionismo, the burden of prohibition, né? E eles elencam uma quantidade enorme de efeitos deletérios sociais, políticos, de saúde, relacionados ao proibicionismo. Isso é cotejado junto como um contrapeso na hora de avaliar prós e contras da legalização? Sim. Ou não? Sim, isso é cotejado até porque o custo de você o custo de você ter uma droga criminalizada, levar um adolescente ou adulto jovem para a corte por porte de maconha, e inclusive prender as pessoas, é muito mais alto do que se investir em prevenção.
do que se investir em prevenção e tratamento. Isso sim, isso tem pessoas estudando, principalmente na Rand Corporation. Eu sugeriria dar uma olhada nos trabalhos da equipe do Bo Kilmer, que exatamente falam que os custos da proibição são, pelo menos aqui nos Estados Unidos, os custos da proibição são muito maiores do que os custos da legalização. Até onde eu sei, todos os estados onde houve legalização da maconha recreacional, eles separam boa parte desses fundos para prevenção e tratamento. Boa parte dos fundos arrecadados tem que ir para prevenção e tratamento. Então, por exemplo, a Universidade de Washington tem um centro exatamente onde eles arrecadam esses fundos e aí distribuem para centros de prevenção e tratamento. Os custos de você levar levar à corte e levar à prisão e encarceramento ainda são mais altos, mas interessantemente baixou-se após a legalização recreacional nos estados que tem alguns relatórios, baixou-se o número de pessoas que são criminalizadas por porte de uso de maconha, mas aí ele ainda é muito, apesar do aumento ser maior entre adultos brancos não latinos, os mais beneficiados pela legalização são ainda os adultos brancos não latinos. Ainda continua se prendendo bastante, por porte de maconha minorias. Silvia, tem muita gente bacana aqui inscrita. Nós temos também a professora Maria Lúcia Formigoni. Legal você estar com a gente. Malu, você quer fazer a pergunta diretamente para a Silvia, por favor? Você está aí? Malu? Boa. Oi, tudo bem? Está tentando ativar aqui o vídeo. Parabéns, Silvia, bom te ouvir, sempre de uma maneira tão clara, tão ponderada. E a pergunta que eu tinha colocado no chat é até que ponto, como você colocou, que tem uma limitação do autorrelato, até que ponto você acha que isto em si, o fato de agora não é mais ilegal, eu posso assumir que eu faço de fato uso, e a gente está vendo, principalmente nessa faixa de mulheres com mais de 30, algumas faixas específicas, esse efeito do fato de não ser mais proibido. Você acha que isso é alguma coisa que afeta? Eu acho que na maneira que os dados são coletados do NESDO, eu acho que se afeta pouco, porque as pessoas as respostas nesse tipo de pesquisa, quando você responde sobre o uso de substâncias, você está respondendo diretamente ao computador, não ao entrevistador, é de maneira anônima. E a gente não tem como identificar as pessoas. Não tem como identificar as pessoas. Nós não temos nenhum dado de identificação. Eu acho que se afetar afeta muito pouco, e provavelmente aí da mesma maneira em que por exemplo, um aumento prévio antes da legalização pode ter afetado o aumento de uso pré-legalização, isso também já estaria ocorrendo pré-legalização quando já estivesse discutindo. Então, a gente está fazendo análise de anos recentes. Infelizmente, como houve uma mudança grande no questionário de 2002 para cá, eu não tenho como comparar, por exemplo, com dados de 1990. Se eu comparar com dados da década de 90, eu estaria fazendo uma análise que seria irresponsável. Por exemplo, Existem, inclusive, alguns artigos que saem comparando tendências ao longo do tempo, não só de uso de maconha, mas de outras drogas, utilizando esses dados que, quando eu vejo os artigos que saem, eu digo, bom, nenhum revisor conhecia a fundo esse banco de dados para entender que esse tipo de comparação não pode ser feita. Não pode ser feita. Eu acho que pode existir um viés, mas eu ainda acho que esse viés é pequeno, e se aconteceu, ele já aconteceu antes, assim como o viés do aumento já tem acontecido antes. Tá. E nesse caso, você acha que, por exemplo, existe alguma pergunta no questionário sobre se o fato de uma droga ser legalizada ou não afeta a decisão do consumo? Para algumas pessoas ainda é uma barreira o fato de ser ilegal?
Não, para algumas pessoas mas não, isso em outros estudos mais qualitativos mostram que para algumas pessoas é uma barreira, é uma barreira, mas nesse questionário exatamente não existe. O que existe nesse questionário desde 2013 se a pessoa pode indicar se utilizou para fins medicinais ou recreacionais. Infelizmente, para essas duas últimas análises que eu mostrei para você, nós gostaríamos de ter feito análises enfocando exatamente se a pessoa relatou se usou para uso medicinal, mas aí nós perdemos acesso ao computador com os dados restritos por conta da Covid. Talvez a gente tenha acesso agora em setembro, porque é uma salinha do CDC que fica na CUNY, que você tem que ser aprovado por segurança pelo censo americano para ir. Talvez a gente seja autorizado agora em setembro para mandar um analista, uns 4, 5 horas por semana. Aí a gente pretende fazer análises sobre, por exemplo, a minha hipótese é que grande parte principalmente dessas mulheres, desses adultos com mais de 40 anos, estão utilizando de alguma maneira para fim medicinal. Para fim medicinal. Vou te falar, uma vez que eu dei uma palestra com alguns desses dados, eu fui convidada para dar uma palestra aqui num clube de professores e pesquisadores ligados à Columbia, em que a grande maioria da plateia tinha no mínimo 70 anos, todos antes da minha, quase todos antes de eu começar a falar, que vinham me perguntar se de fato ajudava para artrite, porque o amigo já tinha ido na loja onde vendiam canabidiol, se de fato poderiam usar, ou se de fato poderiam usar para ansiedade. Assim, eu fiquei extremamente surpresa que a grande maioria tinha curiosidade em usar de alguma forma ou outra, não necessariamente maconha, mas algum produto relacionado. Tá ótimo, obrigada, parabéns. Legal, Malu. O Rafael está aí, Rafael Bernardon. Tentem ser breves para dar oportunidade. Tem vários inscritos que a gente não vai conseguir cobrir todos. Oi, bom dia. Eu acho que uma parte do que eu perguntei já foi respondido, né? Percebi que a prevalência americana pré-legalização já era alta e estava me perguntando quanto que isso é possível de transpor para a nossa realidade, partindo de uma prevalência mais baixa, né? Será que a gente consegue transpor esses dados de aumento de consumo, de previsão de aumento de consumo nas faixas etárias, considerando que o nosso nível basal de prevalência é mais baixo? Eu realmente não sei. Não sei te dizer. Não sei te dizer. O que eu acho é que, primeiro, eu acho no Brasil faltam mais estudos gerais da população que sejam feitos com uma frequência maior, não estudos a cada 3 anos, não estudos a cada 3 anos, é óbvio que agora, principalmente no meio da pandemia, não vai ser prioridade, mas estudos que sejam consistentes, sejam feitos de maneira consistente, com perguntas consistentes, para primeiro poder se ter uma série temporal adequada. Eu acho que tudo depende de como isso passaria para a população geral. Por exemplo, no Canadá, onde a prevalência é mais alta que nos Estados Unidos, no Canadá, onde a prevalência de uso de maconha é mais alta que nos Estados Unidos, eles não, na grande maioria das províncias, eles ainda também não viram um aumento de uso problemático inicial. Mas também é outra realidade. Eu acho que tem que se fazer um balanço. Álcool também causa vários males e é legalizado. Eu acho que é algo que precisa de uma discussão maior e precisa de dados fidedignos por um período maior. Realmente eu não sei dizer como seria. Olha, a Cristina, o Renato e o Vitor, eu acho que eles fizeram perguntas que de alguma forma foram abordadas. Vou pedir para o Miguel
fazer uma pergunta e ainda ver se tem um tempo para que o Tiago possa dar um fecho no evento. Então, Miguel. Bom, Silvia, obrigado pela sua apresentação, gostei muito. Eu queria te perguntar se você tem dados de estudos seus ou outros aí nos Estados Unidos indicando se houve ou não um aumento no uso de serviço de emergência médica ou mesmo de internações devido ao uso de maconha nos estados onde elas foram legalizadas para uso recreacional. Obrigado. Eu não tenho trabalhado com os dados de emergência, mas existem alguns estudos feitos tanto no Colorado, em Washington, em algumas subáreas. E isso varia de área para área. Em algumas áreas houve aumento, em outras áreas não. Tem pessoas hoje em dia que estão coletando dados também sobre a proximidade de você morar ou não perto de um cannabis dispensary e se isso afetaria a prevalência e também problemas relacionados ao uso de maconha, mas também são trabalhos que estão bem no início. Acho que antes de passar para o Tiago, dá para fazer a pergunta do Vitor. Como você interpreta a redução no uso entre adolescentes após a legalização? Do Vitor Tardelli. Bom, uma hipótese levantada por mim e por meus colegas da redução do uso entre adolescentes é que, para alguns adolescentes, você perceber que é uma droga, aí seria o efeito contrário, vamos dizer, para adultos na população legalizar e está disponível, então talvez já que é legal, é algo que eu posso usar, para adolescentes perde aquele fator de, estou usando algo que é de fato ilegal, é algo que meus pais, os amigos dos meus pais usam, então vou tentar provar algo diferente. Vou tentar provar algo diferente. Por exemplo, existem estudos mostrando aumento de uso de outras drogas, por exemplo, êxtase e drogas associadas em adolescentes americanos. Então seria o que a gente chama aqui o ick factor, que se é legal e é algo que meu pai e minha mãe ou os amigos dos meus pais usam, já não é algo que eu posso usar para transgredir. Não é algo que pode ser por conta disso, também pode ser também por conta, apesar de estar liberado para uso recreacional, lembrar que você precisa ter 21 anos ou mais para comprar. Óbvio, se você tiver um amigo com 21 anos ou mais que compre para você e passe para você, isso pode acontecer, mas diferentemente de outros países, aqui para você comprar um produto com 20 anos ou mais, você tem que mostrar a sua carteira de identidade. Existe uma quantidade pequena de adolescentes que vai falsificar a carteirinha de identidade, que normalmente é a carteira de motorista, para tentar comprar, mas eu acho que são esses dois fatores, ou de que é uma droga legal, então já não há mais esse fator de novidade, de transgressão, e outro de que, apesar de ser mais acessível para adultos com mais de 21 anos, não necessariamente é mais acessível para adolescentes. Então, Silvio, olha, eu queria, antes de passar a palavra para o Tiago, agradecer a sua disponibilidade, a sua amabilidade, sua apresentação de excelência num tema tão importante. Nós tivemos cerca de 120 pessoas atendendo ao encontro, que eu acho que é muito legal, e pessoas de outros departamentos, pessoas que realmente participam desse debate, e o papel nosso é possibilitar que esses dados sejam discutidos de uma forma isenta ou a mais isenta possível. Esse tema é um tema que sempre desperta muitas emoções, mas eu acho que esse é o palco ideal para que todas essas questões sejam levantadas, pensadas, que ninguém tenha uma resposta tão clara sobre esses problemas.
Então, agradecer a sua presença. Semana que vem nós vamos ter a discussão da reunião clínica do PROV. Todas essas apresentações elas estarão sendo disponibilizadas para o público, né? Então, logo teremos, faremos a divulgação de como isso pode ser acessado. Então, obrigado, Silvia, eu passo a palavra para o Tiago agora. Bom, queria reforçar as palavras do professor Jair, agradecer mais uma vez a presença da Silvia. Acho que é um tema, como o professor mencionou, que desperta polêmicas e controvérsias e poder discutir isso com quem está ali na produção do conhecimento, um conhecimento que é tão sólido, dados tão bem analisados, acho que isso agrega muito para a discussão, especialmente aqui no nosso país, que a gente tem uma carência tão grande de dados. Então, obrigado, Silvia, e obrigado pela presença de todos. Obrigada. Então, pessoal, boa semana. Tchau, Silvia. Aproveite Nova York. Tchau. Boa semana, pessoal. Até a próxima reunião. Obrigada a vocês. Obrigada. Legal. Obrigado, Silvia. Se alguém tiver alguma outra pergunta, por favor, sinta-se à vontade de entrar em contato ou via e-mail ou via mensagem no Twitter. A gente coloca essas pessoas em contato com você. Pode deixar. Caso alguém tenha... Desculpem as pessoas que eu não pude colocar, porque é importante que a gente termine no horário, né? Tentamos aí maximizar a participação do maior número de pessoas. Obrigado a todos. Boa semana, pessoal. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.